Amados, essa expectativa, né, que nós temos, foi aquilo que falou Damião, que os pastores oraram, e é a expectativa do meu coração essa noite, que Deus fale com a gente, né, que a gente ouça a palavra do Senhor e aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração a respeito do casamento, né, esse é o tema. E refletindo sobre essa palavra e sobre o casamento, né, em si, a gente às vezes tem uma ideia muito romântica, né, do casamento. A verdade, romantismo faz parte do casamento. Amém? Faz parte ser romântico, né? Ser carinhoso, tudo isso é muito bom. Mas o casamento não é só romantismo. E não é só o romantismo que mantém e sustenta o casamento. Na verdade, a base de tudo aquilo que nós temos na nossa vida deve ser a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que a casa edificada sobre a rocha, né, ele comparou essa edificação com aquele homem que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Então, a nossa vida depende da palavra de Deus. O romantismo é bom, é necessário, tudo isso vale. Tem muitas outras coisas que a gente pode dar de conselho para um casamento, mas nada disso substitui o que a palavra de Deus tem a falar sobre o casamento, e é sobre essa base que a gente vai edificar. Ouvir, botar em prática, e aí então nos assemelharemos àquele que edificou a casa sobre a rocha. E ali ela aguenta, ela suporta o vento, ela suporta a tempestade, porque está edificada sobre a rocha. Então, o que eu queria passar para você essa noite são os fundamentos, né, a base do casamento segundo a palavra de Deus. E queria dizer para você, embora eu creio que a maioria aqui deve ser já casado, não sei se tem alguém ainda noivo ou em vias de casar-se, mas talvez a maior responsabilidade nossa entrar no estado de matrimônio, e é algo muito, talvez até posso dizer assim, perigoso. Vou dizer para você por quê. Porque a palavra de Deus nos cobra muito a respeito dessa decisão. Eu quero começar lendo contigo o Salmo número 89, Salmo número 89, e vamos ler apenas um versículo do Salmo 89 para iniciarmos essa ministração. O versículo número 34, Salmo 89, versículo 34. Está escrito assim na palavra de Deus: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Amém? Quem está dizendo isso? Deus. Deus, através do salmista, está aqui nos trazendo esta afirmação, dizendo que não violará a sua aliança, nem modificará o que os seus lábios proferiram. Essa palavra também deve estar na minha boca e no meu coração. Você crê? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente promete, é diante de Deus e deve ter um peso muito grande de responsabilidade em relação a isso. Se nós colocarmos este versículo na boca de Deus, você fica em paz, sabendo que Deus está dizendo que nunca violará a sua aliança e que nunca modificará o que os seus lábios disseram. Isso dá segurança para a gente? Isso dá paz? Porque nós estamos em aliança com Deus. Amém? Nós cremos na sua palavra. E Ele está aqui prometendo que nunca vai violar essa aliança. Então eu posso ficar tranquilo. E Ele está prometendo que aquilo que os seus lábios disseram não será mudado, não será modificado. Eu posso ter paz então. Porque eu sei que a palavra de Deus não vai mudar. A palavra dos homens muda, né? As promessas humanas não são cumpridas. Então a gente tem em Deus a garantia de que a aliança
nunca será anulada e de que a palavra nunca será mudada. Agora vamos colocar esse versículo na nossa boca. Na boca de Deus nós gostamos de ouvir isso, né? E agora na nossa boca, será que nós também podemos dizer isso? Eu nunca vou violar a aliança que eu fiz. E eu nunca vou modificar aquilo que os meus lábios disseram. Você pode dizer isso? Você tem coragem de dizer isso? Na verdade, essa foi a promessa que você fez no dia que casou-se. Você declarou palavras, não é? Você declarou votos de casamento. Você firmou uma aliança. Não foi isso? Você firmou uma aliança. E agora você, imitando a Deus, diz assim: eu nunca vou anular a aliança que eu fiz. E eu nunca vou voltar atrás nas palavras que eu falei, nas promessas que eu fiz. Esse é um dos princípios e um dos fundamentos do casamento. Então, na verdade, eu quero essa noite passar 2 fundamentos principais do casamento. O primeiro, a aliança, aqui descrita nesse versículo, e o segundo, o princípio de Deus de uma só carne. Quem aqui já fez o curso Casados para Sempre? Algum casal já fez? Oh, um monte de gente já fez aí. Então tudo que eu vou dizer aqui você já viu no curso, tá? Quero já dizer para você, mas não vai embora não, fica aí, de repente Deus fala mais alguma coisa. Mas, basicamente, o que nós vamos ver aqui foram princípios apresentados nesse curso que, na verdade, estão baseados na palavra de Deus e que precisam ser lembrados por nós e praticados. Não adianta conhecer a palavra se eu não a colocar em prática. A diferença da casa edificada sobre a rocha foi que aquele homem ouviu e praticou o que ouviu. Então esse é o nosso interesse maior aqui, praticar a palavra de Deus. Então, todo sucesso depende da base e do fundamento. Toda edificação, todo prédio depende da sua base. Se você construir uma casa sobre areia, como diz o próprio texto ensinado por Jesus, ela vai ficar bem por algum tempo, mas quando vierem as tempestades, os ventos, ela vai cair e será grande a ruína. Você faz um prédio lindo, maravilhoso, mas se a fundação não estiver boa, ele vai cair mais cedo ou mais tarde, vai afundar, vai ser derrubado. Então, muito que a gente tem para viver depende daquilo em que nós firmamos a base. Daí vem a palavra fundamento, não é? E eu falei aqui dos fundamentos do casamento. Então, hoje as dificuldades que as pessoas enfrentam normalmente em matéria de casamento vêm dessa base frágil sobre a qual foi construída a vida conjugal. Uma base, um fundamento que não era o fundamento de Deus. E aí ele tende realmente a acabar, ele tende a ser derrubado. Por isso a gente hoje vê tantos casamentos acontecendo e se desfazendo. Já nem mais estamos vendo muitos casamentos hoje em dia. Por quê? As pessoas pensam assim, olha, casar para quê? Só para ter o trabalho de separar? Então é melhor nem casar, a gente fica por um tempo, né, faz um test drive prolongado e depois a gente resolve isso. É essa a mentalidade no mundo. Mas o que nós temos visto é cada vez mais o casamento fracassando porque a base não era a base correta. A base, o fundamento não era o fundamento de Deus. Então o sucesso depende da base, depende do fundamento. Então, quem criou o casamento? Em primeiro lugar, eu tenho que entender que foi Deus. E Ele definiu os alicerces. O casamento não é uma ideia do homem, é uma ideia de Deus. Se você olhar para a Bíblia, você verá que Deus criou Adão e o colocou num lugar maravilhoso e deu a ele funções, né, e trabalhos para serem feitos. E jamais houve da parte de Adão uma reclamação. Mas Deus é que viu a necessidade e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Então vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora. Então essa ideia foi uma ideia de Deus. Então a base está em Deus. E se a gente quer o sucesso, a gente tem que então melhorar a nossa base, melhorar o nosso alicerce. E o que mantém um casamento
firmado, bem fundamentado e duradouro, como é a vontade de Deus. Não é nenhuma das coisas que a gente possa encontrar em livrinhos de autoajuda ou em terapias, mas sim a palavra de Deus. Ela é a base. Eu creio nela, então eu quero obedecê-la. Meu cônjuge crer nela, ele quer obedecer também. E se nós dois obedecermos, praticarmos aquilo que conhecemos e ouvimos, a base será sólida. As tempestades não derrubarão. Então, o primeiro fundamento, como eu disse aqui para você, é a aliança. Não é essa aliança que a gente coloca aqui no dedo. Essa aliança é um símbolo para nos lembrar do fundamento que é o princípio da aliança ensinado por Deus. A aliança, ela é superior a um contrato. Hoje, no mundo secular, quando nós vamos ao cartório e dizemos assim, eu quero casar, o cartório vai te pedir uma série de documentos, né? Vai fazer uma pesquisa para ver se você já não é casado em outro lugar, né? Então vai aprovar o nome do noivo e da noiva e vai emitir uma certidão de casamento, que é, na verdade, um contrato. Aliança não é um contrato. Aliança é um princípio muito superior ao contrato, porque o contrato tem limites, e o limite do contrato está redigido no próprio contrato. Quando você aluga um imóvel, quando você faz algum negócio, você assina um contrato, os limites estão ali, definidos no próprio contrato. Assim é o contrato de casamento, simplesmente no mundo secular. Mas no princípio da aliança, a aliança não é limitada por algumas normas, por alguns enunciados num pedaço de papel. A aliança é um princípio muito mais profundo, muito mais sério, porque é um princípio criado por Deus. E Deus sempre buscou fazer aliança com o homem. Ai de nós se Deus não tivesse feito uma aliança conosco, não é, irmãos? Aonde estaríamos e para onde iríamos após a morte, se não houvesse uma aliança de Deus com o homem? E esta aliança é aquela lá do Salmo que eu li com você no início, que Deus diz, eu jamais vou revogar, jamais vou quebrar. E ela não está limitada por algumas normas, ela é para sempre, ela é abrangente, ela é ilimitada. Por isso o princípio da aliança é depois afirmado por Jesus, dizendo que aquilo que Deus ajuntou, ninguém separe, porque a aliança é até a morte. E essa é a razão de nós, normalmente, na cerimônia de casamento, não sei se você casou com um pastor, com um padre, com um pai de santo, sei lá com quem você casou, mas normalmente, até no cartório, às vezes a pessoa fala até que a morte os separe, né? Você já ouviu isso? Você disse isso, alguém disse isso para você quando você casou? Por causa desse princípio da aliança. A aliança, ela não se desfaz, ela é eterna. E a única coisa que pode rompê-la seria a morte. Então, na aliança, há um pressuposto de uma dependência mútua entre os cônjuges. Eles têm plenos direitos e deveres nesta aliança. Não há um maior ou superior ao outro, mas os dois estão envolvidos neste princípio e diante de Deus. A aliança, ela envolve promessas, juramentos, aqueles que nós fizemos quando casamos, amar até o fim, honrar até o fim, cuidar independente da circunstância, não é? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Fizemos estas promessas porque elas fazem parte de uma aliança. E na aliança há um compartilhamento total. Olha a outra diferença. Hoje no cartório, quando você vai casar, a pessoa vai perguntar, você quer casar em que regime? Aí vai dizer, eu quero o regime comum, que é comunhão parcial de bens. O que quer dizer isso? Você comunga os bens com o seu cônjuge a partir do casamento. Tudo que é adquirido a partir do casamento é comum aos dois.
Mas você pode casar com separação de bens, você pode casar com comunhão total de bens. Tem opções no cardápio, mas na aliança não tem essa opção. Na aliança, a comunhão é total, irrestrita, de tudo, não só de bens, mas de vida, de tudo, do ser. Quando você entra em aliança, você está compartilhando todo o seu ser com o seu cônjuge. Então, é um compartilhamento de tudo. Para dar um exemplo, vamos ler 1 aos Coríntios, no capítulo número 7, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, no versículo número 4, 1 Coríntios 7, 4, diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, até aquilo que é a parte mais individualizada de cada um de nós, que é o próprio corpo. O que é mais individualizado? É o meu corpo. Não é verdade? O seu corpo é individualizado. E até nisso a Bíblia diz que nós agora temos em comum. Os nossos corpos mutuamente nos pertencem. E no sentido de que eu então preciso cuidar da mesma forma que eu cuido do meu corpo, e a Bíblia traz depois esse exemplo, o próprio apóstolo Paulo fala disso. Da maneira como devemos cuidar do nosso cônjuge, como quem cuida do seu próprio corpo. Você alimenta o seu corpo, você asseia o seu corpo, né? Você cuida dele, você vai ao médico se tiver algum problema, então você tem um cuidado com o seu corpo. E agora, ele não pertence mais apenas a você, mas ao seu cônjuge, e da mesma forma, o do seu cônjuge é seu. Dizendo então que o mesmo cuidado que você tem com você, você deve ter com o seu cônjuge. Veja o princípio da aliança como é muito mais profundo do que simplesmente assinar um papel no cartório, porque tudo é comum, até o corpo, que seria a coisa mais individualizada que a gente teria, o meu corpo. Como gostam de dizer hoje, meu corpo, minhas regras. Não, acabou isso. No casamento, é um ao outro, pertencem e totalmente são um do outro. E como a gente entende isso, uma coisa também que eu preciso comentar, a gente hoje, no mundo atual e cada vez mais ultimamente, você encontra uma realidade diferente até nas igrejas. Talvez se a gente fizer uma pesquisa, são poucas as pessoas hoje que estão no seu primeiro casamento. Talvez você tenha pessoas no segundo casamento, no terceiro, alguns no quarto. Se for a Gretchen, no 10º, né? Sei lá. Mas até na igreja isso está se tornando comum e não há nenhuma crítica em relação a isso, porque aquilo que acontece antes da nossa conversão é apagado, é completamente apagado. Então, o que eu quero dizer com isso é que, de acordo com esta nova situação que a gente vive, muitas vezes você teve filhos no primeiro casamento, ou no segundo, ou no terceiro, e agora esses filhos são seus, concorda? Você os gerou, são seus. Não importa o que aconteceu com o casamento, os filhos serão sempre seus. Mas você, de repente, está num outro relacionamento e assumiu um outro casamento, e agora os filhos do seu cônjuge, você os chama de, como é o nome? Enteados, não é isso o nome? Os meus enteados são os filhos do meu cônjuge, que ele trouxe de outro casamento. Eu disse que se você casar e debaixo do princípio da aliança, e agora vamos dizer que você no casamento atual casou-se desse princípio diante de Deus e com esta consciência, agora estes enteados, eles pertencem ao casal da mesma forma. Deu para entender isso? A aliança não diz que tudo é comum, que tudo, até o corpo, não pertence mais a mim. Então eu preciso entender que até os enteados agora pertencem ao casal. Da mesma forma. E por que eu digo isso? Porque às vezes enteados são a causa de problemas, de brigas, de desentendimentos, de separações, não é?
porque a gente não entende esse princípio. Os filhos são comuns ao casal, e agora esta nova situação, os enteados também pertencem ao casal da mesma forma, por causa deste princípio da aliança que nós estamos vendo aqui. E aonde você encontra isso até como exemplo na Bíblia? Jesus. Jesus era filho de José? Hã? Alguém tem dúvida aí? Jesus era filho de quem, irmãos? De Maria, que nasceu da sua barriga, e do Espírito Santo. José era o padrasto. Jesus era enteado de José. Mas José o tratou como filho. Não houve distinção, não houve separação, não houve desentendimento entre o casal, aliás, desde o início. Perceba, então, que o princípio, ele deve valer também para nós e para os nossos dias. A aliança, ela acaba com outro problema que nós enfrentamos hoje nos casamentos atuais, que é o sentimento de independência. Isso é muito comum hoje em dia e, infelizmente, às vezes, eu constato até dentro da igreja que isso é um problema. É engraçado como nós estamos na mesma igreja, ouvimos a mesma palavra, temos a mesma Bíblia, conhecemos a mesma Bíblia e, de repente, pensamos totalmente diferentes em coisas que são básicas, que são fundamentais. O que eu quero dizer? Hoje é muito comum que a gente queira casar e manter a independência. Se você quer manter a independência, fique solteiro para o resto da vida. Você entendeu o que eu disse? Quem quer manter a independência não deve se casar, seja eunuco. Fique solteiro para o resto de sua vida, porque no casamento não há independência. Não há essa do marido casar e querer ser independente. Não há essa da mulher casar e também querer ser independente. No entanto, muitos de nós, crentes que estão na igreja, quando vamos criar nossos filhos, queremos ensiná-los a casar e ser independentes. Isso é muito comum até mais com as mulheres, onde o pai e a mãe dizem para a filha, filha, estuda, porque você não pode depender de homem. Se você já disse isso dentro da igreja, sendo cristão, pede perdão a Deus que você pecou, porque você foi contra o princípio de Deus para o casamento. Ao invés de dizer isso para sua filha, você diga, filha, case com um crente, case com um homem de Deus, case com um homem que vai te amar e te respeitar da mesma forma que você vai amá-lo e respeitá-lo, segundo os princípios da palavra de Deus. E aí você não precisa ter medo de dependência, porque ele depende de você e você depende dele. Assim como o corpo não é próprio para um só, a dependência também é mútua. Nós dependemos um do outro. Dizer isso a uma filha é pecado. Não importa a sua boa intenção, de boa intenção o inferno está cheio. Se você já fez isso, se arrependa. Mude o conceito, mude, porque a Bíblia que você lê é a mesma que eu leio. E no Senhor não há esse sentimento de independência. Em 1 Coríntios ainda, no capítulo 11, vamos ler o verso número 11, para reforçar o princípio da aliança. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Está claro? Fui eu que inventei? Fui eu que inventei? Não. Está na Bíblia? Tá. Tem outra interpretação? Precisa estudar grego e hebraico para interpretar isso aqui? Não. É claro, é limpo. No Senhor está escrito, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então os dois dependem um do outro. Essa relação que a gente já quer instigar os nossos filhos para se precaver, para tomar cuidado. Não, fale ao contrário. Fale, não case se você tem dúvidas sobre a pessoa com quem você vai casar. Se você desconfia que ela vai te dominar, se você desconfia que ela vai te passar a perna, se você desconfia que ela vai te escravizar, não case com ela. Mas não dizer, não, estude, porque qualquer coisa você consegue se manter.
Assim estão casando-se no mundo as pessoas do mundo. Elas já casam até separando os bens. É muito comum hoje em dia as pessoas casarem fazendo uma relação. Olha, a geladeira é minha, o fogão é seu. Qualquer coisa a gente já sabe. No casamento tem a lista de presentes. Todo mundo dá os presentes, os noivos já chegam, olha, vamos separar aqui. Ó. Isso aqui é seu, isso aqui é meu. Esse presente é de um parente meu, esse presente é de parente seu. Se der errado, a gente já sabe o que cada um vai levar. Irmão, se é para isso, é melhor não casar. Se é desse jeito, é melhor não fazer, porque isso é tudo, menos casamento. Casamento, na palavra e no princípio de Deus, é aliança. E aliança, você já viu aqui, não tem limite. É até a morte, não tem separação, a dependência é mútua, tudo é comum, tudo pertence um ao outro e um depende do outro. Por quê? Porque o eu morreu. No casamento, o eu morreu. É isso, é simples. Porque não é mais o eu, o meu, o que eu quero, o meu sonho, o meu plano. Morreu o eu. Agora somos nós. Agora um depende do outro. Agora um está em aliança com o outro. Agora o corpo de um pertence ao outro e vice-versa. Não há nenhuma independência. Aquele negócio do homem casar e querer continuar vivendo como solteiro, então não casa, desgraça. Quer casar, mas quer continuar jogando bola a hora que quiser. Quer continuar saindo com os amigos a hora que quiser. Acabou. Agora o cônjuge tem que autorizar isso aí, entendeu? Tá claro isso? Claro como breu, né? Como diz. Tá claro, né? Mas deveria. Por quê? É a palavra de Deus. Não tem essa, eu vou fazer, eu vou planejar, eu quero, eu e o outro. Não, é em comum acordo. Que é outro princípio que a gente não vai ver aqui essa noite, que não dá tempo. Mas andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. É outro princípio do casamento, acordo. Não pode ser a regra de um, a regra de outro. É tudo comum. A decisão é dos dois. A responsabilidade é dos dois. A dependência é mútua. Eu dependo da minha mulher e a minha mulher depende de mim. E aí quando a gente pensa assim, veja, é totalmente contrário ao princípio do mundo. No mundo, não importa quem trabalha, não importa quem sustenta, quem deixa de sustentar. Isso é irrelevante para o casamento cristão. É claro que ao homem caberia o sustento da casa. Mas por algum motivo o homem tiver uma dificuldade e a mulher tiver que fazê-lo, qual o problema? Se isto é comum. Outra coisa que não existe, irmãos, no casamento, é conta separada. Tem não. A conta tem que ser conjunta. Há o meu contra-cheque, o seu contra-cheque. Um não sabe o do outro. É o meu WhatsApp, o seu WhatsApp. Não, o seu cônjuge entra no seu WhatsApp, você entra no dele. Um sabe quanto o outro ganha. Planejam juntos todas as coisas. Não é? Tem total transparência. Não gasta nada escondido. Tudo é feito às claras. Nós somos da luz, não das trevas. Não nos escondemos. Podemos mostrar tudo que a gente faz claramente. Eu não vou fazer isso com você, mas eu podia fazer um desafio agora. Entrega o celular desbloqueado na mão da sua esposa agora. Entrega o celular desbloqueado na mão do seu marido agora. Não vou fazer isso não, mas vou deixar a ideia. Vou dar um tempo para você limpar primeiro. Mas deveria ser assim. Vida limpa, gente. Vida clara. Vida sem nada escondido. Ah, mas se a minha mulher souber quanto eu ganho, ela vai fazer. Conversa com ela. Não é? Chega num acordo. Mostra a Bíblia. Mostra a necessidade de equilíbrio. Mostra. Porque às vezes no casamento nós somos diferentes. Casamento não fez um milagre de deixar você igualzinho ao seu cônjuge. Viraram dois robôs agora, igualzinho, não. Nós somos diferentes, tem um que é mais gastador, tem um que é mais equilibrado, sempre tem.
Então vai caber a conversa para chegar em um acordo, para um mostrar ao outro a importância do equilíbrio. Isso é normal, mas o que não é normal é a gente ter coisas escondidas, né? Coisas não claras. Eu, você. Acabou o eu, você. Agora é tudo junto, é tudo em comum, porque o eu morreu. Lembra do eu morreu? É isso. O eu não existe mais. Se tornam os dois uma só carne. É o outro princípio que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que eu queria deixar agora esse princípio da aliança com uma palavra para você entender de uma vez por todas a importância disso. Por isso eu digo, não dá para casar por acaso. Sem ter o que fazer, casei. Não existe isso. Né? Talvez em Las Vegas. Las Vegas tem, você já viu? Já viu em filme aqueles casamentos em Las Vegas, casamento uma noite? O troço é tão bagunçado que é assim, conheci, casei. Aí também amanhã separei. Não existe isso. Ninguém casa por acaso. Por isso eu digo, antes de casar, pense muito bem. O curso de noivos que a gente costuma dar na igreja é para convencer os jovens a não se casarem. Entendeu? Depois do curso, ainda assim, eles quiserem casar, aí tudo bem. Talvez tenha um motivo bom para isso. Porque não se casa à toa, não se casa porque não tem o que fazer, não se casa para se livrar dos pais, não se casa para ganhar independência financeira, não se casa por qualquer motivo. A gente casa porque a gente está disposto a entrar numa aliança indissolúvel e está disposto a abrir mão do seu eu, do seu ego, da sua vida, da sua liberdade, da sua independência. Os dois casam-se com esse sentimento. Porque a aliança, como eu disse aqui no início, é coisa séria. Por isso eu digo a você, casar é perigoso. É perigoso casar. Porque você está se metendo numa confusão boa. Diante de Deus, você está empenhando palavra que não pode voltar atrás. Você está se associando, se aliançando com uma pessoa. Isso não pode ser revogado. Não existe revogação para isso. E aí eu quero, antes de passar para o segundo ponto, que é uma só carne, mostrar para você um exemplo de como Deus leva a sério a aliança. Abra comigo aí a Bíblia no Salmo número 111. Salmo número 111. O Senhor diz assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerados por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno, misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á por quanto tempo? Sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Deus é eterno, mas a sua aliança também é eterna. E 2 vezes ele diz, para sempre, para sempre. E aí, diz a Bíblia no final aqui, que o temor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus e respeite a aliança na qual você voluntariamente se envolveu. Outro princípio que mostra também, outro versículo que mostra também esse princípio, está em Malaquias, capítulo 2. Eu quero ler contigo Malaquias capítulo 2, versículo 14, em que está escrito: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança.
Um pequeno exemplo aqui onde Deus diz algo muito importante. Quando fazemos uma aliança de casamento, o fazemos na presença de Deus. Um contrato no cartório, não, nem sempre Deus está presente ali. Mas quando fazemos uma aliança, isso é na presença de Deus. E ele diz que ele foi testemunha. A gente chama no casamento testemunha, já viu? Assina um livro de casamento, tem os padrinhos, né, que são testemunhas. Mas há uma testemunha mais importante do que todas, Deus. Lá no casamento, testemunhando, presenciando, vendo o que você está fazendo. Quer mais? Eclesiastes, capítulo 5, vamos ler. No livro de Eclesiastes, capítulo número 5, versículo 4 e versículo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Olha só, Deus diz assim, é melhor você não falar nada. É melhor você ficar solteiro para o resto da vida, do que você entrar numa aliança, fazer votos, me chamar para ser testemunha, e depois dizer assim, não vale o que eu disse. Não vale o escrito. Pior que o jogo do bicho. Não vale. Não vale essa assinatura que eu fiz aqui. Não vale nada do que eu falei, nada disso tem valor. Eu simplesmente vou acabar com tudo isso. E por fim eu deixo com você um dos maiores exemplos da responsabilidade em que há quando fazemos uma aliança e que isto será cobrado de nós. E não há como fugir disso. Eu quero ler contigo o livro de Josué. Lá no início da Bíblia, Josué capítulo 9, versículo 3 até o 6. Josué 9, do 3 ao 6, diz: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, preste atenção no texto, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Você percebeu aqui o teatro? Os moradores desta cidade, Gibeão, ouviram que Israel estava destruindo tudo. Destruíram Jericó, destruíram Ai, e a próxima era deles. Pertamente se fantasiaram. Botaram roupa velha, chinelo velho, pão velho, e foram como quem vinha de muito longe. Estavam logo ali na esquina. Mas chegaram aqui como quem vinha de longe, todos suados, né? Todos rasgados, esfarrapados, pão velho, bolorento. E disseram: olha, nós estamos vendo aqui o que vocês fazem, queremos fazer uma aliança com vocês. Josué olhou para aquilo e disse: bom, vem de longe, então de repente eu posso fazer uma aliança com eles? E aí diz o texto ainda no versículo 14 e 15, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha o detalhe. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Não consultaram ao Senhor. Simplesmente viram a cena armada, o teatro, e aí acreditaram na mentira e decidiram por conta própria, sem consultar ao Senhor, fazer uma aliança com aquele povo. E prometeram, juraram que não os matariam. Isso é um problema. Porque eles estavam no caminho que deveria ser destruído para que o povo tomasse a terra. Você lembra que a terra prometida foi tomada por guerra e não foi dada de mão beijada? E a ordem de Deus era exterminar aqueles povos todos? Mas eles foram espertos, chegaram lá, esfarrapados, enganaram, e aí Josué prometeu, junto com os príncipes, prometeram, juraram, fizeram uma aliança e disseram: pode deixar, nós não vamos matar vocês. Foram eles enganados? Com certeza foram. Versículo 18,
do mesmo texto. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Quando a verdade veio à tona, eles então tiveram que cumprir a palavra que foi dada. Palavra dada, palavra cumprida. Aliança feita, aliança respeitada. Ah, mas fomos enganados. Não importa. Você fez o que quis fazer. Nem consultaram ao Senhor, mas quis. Entrou na aliança? Entrou. E agora? Agora o problema é seu. É assim que funciona. E aí quando chegaram e viram a verdade, não puderam tomar aquela terra e não puderam matar nenhum daqueles, porque se apalavraram, fizeram uma aliança com eles. Beleza. Tudo tranquilo até agora? Todo mundo entendeu? Bonitinho. Legal. Agora vamos ao segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Segundo livro de Samuel. Muitos anos se passaram. Capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Versículo 1. Diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. 3 anos de fome, no tempo de Davi. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Você entendeu isso aqui? 400 anos depois, Saul esqueceu da aliança. Esqueceu que lá atrás Josué deu a palavra, ele é descendente. Ele tem que manter a palavra, isso vale para todas as gerações. A aliança não tem tempo de validade, não tem prazo, igual contrato que é feito por prazo. A aliança é para sempre. E aí 400 anos depois, Saul esqueceu e matou os gibeonitas. Ah, que maravilha! Aí 3 anos de fome na terra, como juízo de Deus. E aí Davi não entende o que está acontecendo. Vai orar, vai buscar, e Deus revela a ele. Foi a aliança quebrada. Você entendeu o princípio da aliança? A responsabilidade? Você pode quebrar? Pode. É igual aquele pastor que fala, pode tudo? Pode. Pastor, posso fumar? Pode. Pode beber? Pode. Pode separar? Pode. Só não pode entrar no céu fazendo isso tudo. Mas pode fazer. Entendeu? É mais ou menos isso. Pode quebrar? Pode. Mas vai ter consequência? Vai. Qual a consequência? 3 anos de fome teve lá. É eterno o castigo? É inferno? Não, não se trata de céu e inferno. Se trata de semeou, colheu. Então, se você entra numa aliança, você tem que fazer tudo para mantê-la até o fim da sua vida. Se quebrar por qualquer motivo, mas teve isso, mas teve aquilo, mas foi há muito tempo, vai ter consequências. E o exemplo não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. 400 anos depois, Saul, já descendente de outras gerações, quebrou a aliança e a culpa veio sobre todo o povo. Veja, as consequências do que a gente faz, do que a gente escolhe, às vezes vai cair na vida de outros. E sabe quem são esses outros? Nossos filhos, nossos netos. Isso é muito sério, gente. Por isso eu digo, casar é perigoso. Só case se você tiver absoluta certeza de que você vai levar essa aliança até o fim. Até o fim, até a morte. Porque pode quebrar, pode separar, pode casar de novo, pode fazer um monte de coisa, mas vai ter consequência. Meu amado, talvez alguém que esteja aqui, que já está no 2º ou no 3º, sabe do que eu estou falando. Foi tranquilo? Não foi, sempre não é tranquilo. Porque casamento não é para acabar. Amém, acabou, fizemos, tal, não sabia, não era crente, não era convertido, e teve isso, teve aquilo. Beleza, mas teve sofrimento. Então agora,
Faz de novo e faz certo. Pega o de agora e diz assim, esse é para sempre. Não importa se é o quinto, mas diga assim, esse eu quero acertar, porque eu não quero mais sofrer, porque sempre haverá sofrimento, com o rompimento de um relacionamento, de um casamento, de uma aliança. Os filhos serão os primeiros a sofrer, sempre haverá dor. Isso não é uma coisa que se passa incólume, sem nada, não, como qualquer coisa. Não, sempre haverá dor. Então evite a dor. Ou não case, ou se casar, leve a sério aquilo que você está fazendo. Outro princípio, aí sim, volto agora àquele que já anunciei, o princípio de uma só carne. Casamos a partir da aliança. Deus foi testemunha, como você já viu comigo aqui na Bíblia. E agora olha o que acontece. Gênesis capítulo 2. Lá no início, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui entra o milagre de Deus. A aliança proporciona esse milagre. A aliança é tão levada a sério por Deus que ele testemunha, como diz lá em Malaquias, e ele age no momento da aliança para fazer um milagre. Qual o milagre? Transformar duas pessoas tão distintas, tão diferentes, em uma só entidade diante de Deus. Não há mais homem nem mulher, agora é o casal diante do Senhor. Deus trata agora com o casal, porque os transformou em uma só carne. E seguindo esse princípio, ele é de novo lembrado por Jesus, lá em Mateus capítulo 19, vamos ler? Mateus capítulo número 19, no versículo número 6. Mateus 19, verso 6 diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Jesus está falando. E o que ele diz? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem no sentido genérico, homem ou mulher. Não separe aquilo que Deus ajuntou, aquilo que Deus trabalhou e transformou numa só carne, não pode ser separado. Sem Deus, não há aliança. Ele está lá. Sem Deus, não há casamento, não há transformação, não há um milagre. Há apenas um acordo, a assinatura de um pedaço de papel. Deus já nos criou para que a gente seja um. Sabe onde está isso também? Em Gênesis, no capítulo 5, vamos ler. Gênesis, capítulo 5, verso 2, está escrito: homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Você já reparou esse versículo? Quando Deus criou Adão, já criou Eva, mesmo sem ela existir. Já os criou, homem e mulher, e os chamou Adão. Então, já no princípio, Deus já planejou a existência de um só. E a partir daí, o casamento é assim que se consuma, sendo os dois uma só carne. Quando ele junta os dois, ele transforma esses dois em algo maior, mais forte, mais eficaz, que agora completa um ao outro. Não há mais a carência, não é bom que o homem esteja só, agora há alguém ao lado, há uma multiplicação e há uma melhoria nesse processo. Unidade, como disse o Senhor, se tornam os dois uma só carne. Mas eu quero fazer aqui, antes de terminar, uma comparação a uma outra unidade que somos nós. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler rapidamente. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. No versículo número 23, está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Aqui Paulo diz que nós somos espírito, alma e corpo. Nós também somos uma unidade em 3 dimensões. Deus é uma unidade. Deus é único em 3 pessoas.
Pai, Filho, Espírito Santo. Nós, corpo, alma, espírito, essa unidade em 3 dimensões. No corpo está a parte mais evidente, a nossa carne. Ali no casamento, quando casamos, há depois a conjunção carnal, que é a unidade da carne entre os 2 cônjuges. Nos casamos e através da relação sexual há a conjunção carnal. E é por isso que o apóstolo Paulo depois diz em uma de suas epístolas que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Porque uma relação sexual tem o símbolo dessa unidade do corpo, uma das 3 dimensões do ser. E Paulo diz que isso é tão grave que também produz uma aberração diante de Deus. Veja como é grave uma relação sexual fora do casamento. Como isso é grave, é gravíssimo. Tem perdão? Irmão, tudo tem perdão. Para quem se arrepende verdadeiramente e para quem Deus conhece o coração e a intenção. Mas eu digo a você, afaste-se disso. Seu corpo pertence ao seu cônjuge e só a ele e a mais ninguém. Uma traição, uma relação sexual fora do casamento, ela é dita por Paulo como uma aberração que faz com que naquele momento haja a conjunção carnal com efeito como o do casamento, de tornar aqueles 2 corpos um só, enquanto entrelaçados estão. Isso não é coisa para nós. O melhor de tudo, o melhor dos mundos, mas infelizmente não é para todos, que cada um de nós só conhecesse uma pessoa durante toda a sua vida, só tivesse sexo com uma pessoa durante toda a sua vida. Esse era o melhor dos mundos, porque seria a única relação que te tornaria uma só carne com alguém e para sempre e para todo sempre. Mas não é a realidade da maioria de nós, eu tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, agora casado em aliança, jamais cogite sequer pensar na possibilidade de ter qualquer tipo de relacionamento sexual com outra pessoa que não o seu cônjuge. Da mesma forma, o relacionamento sexual fora do casamento é da mesma maneira pernicioso, seguindo o mesmo princípio. Então, no corpo, a primeira dimensão é mais fácil de ver. Na segunda dimensão, a alma, onde está o intelecto, a emoção, a vontade. Ali há uma unidade mais difícil, não é? Porque está no interior, está no ser, naquilo que eu sou, naquilo que eu sinto, mas é uma unidade que precisa ser também executada na aliança do casamento, porque se tornam os 2 uma só carne. Não apenas no corpo, mas também na alma. E é interessante notar algo que denota esse princípio lá no Gênesis 2:24, o versículo que nós lemos. Olha só que coisa interessante. Logo depois de Deus dizer que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e se torna uma só carne, olha o que diz o verso 25. Ora, um outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui já se fala dessa unidade da alma, porque não há mais a vergonha entre os 2. Apesar de se perceberem nus, não tinham vergonha desta situação, porque há uma unidade da alma. Quando há uma unidade da alma, de sentimentos, de pensamentos, não digo que você tenha que saber todos os pensamentos do seu cônjuge, mas deve ser o mais amplo, mais aberto, mais transparente possível, do que gosta, do que não gosta, do que aprova, do que não aprova, do que sente, do que não sente, em todas as áreas, até no relacionamento sexual. Falar um ao outro do que é bom, do que não é, do que gosta, do que não gosta, do que aprova, do que não aprova, não ter nenhum tipo de vergonha um do outro, porque isso pressupõe uma unidade de alma que é uma das unidades que deve ser observada no casamento, porque isso evita a confusão de nós termos pensamentos diferentes a esse respeito. E a terceira dimensão, a dimensão do espírito.
Essa unidade do Espírito, essa só é alcançada quando ambos os cônjuges são cristãos. Por isso também é recomendado na Bíblia que o casamento se dê entre pessoas que têm o mesmo Deus e a mesma fé. Por quê? Não é uma unidade completa? E a unidade do espírito, do corpo é fácil, só fazer sexo. Da alma um pouco mais complicada, requer mais intimidade, alma, não é? Mas a do espírito é impossível. Porque lá em 1 Coríntios 6,17 diz assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então eu me torno um espírito com o Senhor quando me entrego a Ele. E eu só serei um espírito com meu cônjuge se ele também for um espírito com o Senhor. E aí há a unidade do espírito. A unidade que a Bíblia pressupõe para a igreja, a unidade do corpo de Cristo, a unidade do Espírito Santo, ela só é possível com a conversão de ambos os cônjuges. Por isso o casamento é completo realmente quando é entre dois da mesma fé. Ah, mas eu não quero, não quis, eu não quero. Tudo bem, pode, mas vai sofrer. Entendeu, irmão? As pessoas às vezes que chegam para o pastor, é que está difícil arrumar uma mulher, está difícil arrumar um homem. Eu arrumei um que não é cristão, arrumei um que não é cristã. Será que depois Deus não dá um jeitinho nisso? Deus é brasileiro, né? Dizem alguns, né? Brasileiro é que dá jeitinho, Deus não é brasileiro. Eu vi outro dia um cara falando, acho que Deus é mais alemão. É palavra, pum. O negócio de Deus é brasileiro, né? Leva a gente a Deus ajeita tudo. Irmão, não vai ajeitar. Então não espera que o pastor dê uma palavra de incentivo. De mim não, talvez outro dê. Mas de mim você não vai encontrar essa palavra. Faz o que Deus manda e você vai ser sempre feliz, vai sempre dar certo. Faz o que Ele não manda e você vai sofrer alguma coisa. Pode ser que no final dê certo. As pessoas dizem assim, mas eu conheci olha, casou, não era crente, depois se converteu, virou diácono na igreja e tal. Tem um monte disso, eu sei, mas isso não é o que dá certo, não é a regra, entendeu? A regra é a regra. Se eu quero me dar bem, eu obedeço à regra. Se não, pode ser que dê, pode ser que não dê. Da mesma forma que alguém conta isso, tem outros que contam, depois que eu casei, ele me proibiu de ir à igreja, ela me proibiu, ela não sei o que, ela não sei o que. Também tem as duas histórias. Quer se dar bem sempre? Faz o que diz a palavra de Deus. Lembra da base? Lembra do alicerce? Faz o que ela diz, porque a unidade do Espírito só será conseguida se ambos tiverem o mesmo Deus. Porque aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Se o meu cônjuge não está unido com o Senhor, ele não é o Espírito com o Senhor e também não será um Espírito comigo. A gente pode até ter um bom relacionamento de corpo na cama e de alma, de intimidade, mas não terá no Espírito. Então é preciso entender que uma só carne pressupõe todas estas coisas. E por fim, eu quero só trazer para você algumas estratégias que o inimigo usa para derrubar um casamento. Porque quem é um dos maiores interessados que casamentos sejam destruídos? O diabo. Porque o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele veio para isso. E ele vai tentar fazer de tudo. E o melhor que ele tem a fazer é atacar o casamento, que é a base da família, que também é a base da sociedade. A sociedade se deteriora tanto quanto mais os casamentos vão se deteriorando. E a nossa sociedade fica cada vez pior. Então, prato cheio para o diabo, e ele vai tentar de tudo para destruir o nosso casamento. Estratégia do diabo. O diabo não é criador. Criador é Deus. O diabo só copia e ele faz tudo igual sempre. Ele não varia a sua estratégia. Lá no Gênesis, no capítulo 3, a gente tem a estratégia do diabo. Mas a serpente, olha ele aí, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, um homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você percebe a estratégia do diabo aqui? Só lendo o texto já dá para ver tudo, né? A sedução, a oferta, né? Não é bem assim que Deus disse. Não é bem assim. Esse pastor Maurício é muito radical. Não é bem assim que a Bíblia fala, né? Pode casar com quem você quiser, pode fazer sexo com quem você quiser, pode, no final dá tudo certo. É muito radical, né? Pode. Essa é a estratégia da serpente. Cada um é levado a se satisfazer independente de Deus. Versículo 6 diz assim, o texto que a gente leu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela viu e isso encheu seus olhos. Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Os dois ficaram juntos nesse plano maligno, e cada um deles foi levado a se satisfazer de forma independente de Deus. Eu disse aqui que casamento é uma unidade, é uma aliança, é uma só carne, mas essa uma só carne só existe porque Deus está presente. Porque Ele é testemunha e Ele promoveu a transformação. Então é o casal e Deus. Se o casal quer se satisfazer sem Deus, vai dar errado. E é isso que aconteceu aqui. Ambos queriam se satisfazer sem Deus. E isso trouxe como consequência, verso 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso trouxe medo e vergonha. Peraí, como é que perceberam que estavam nus? Já no verso 25 não diz que estavam nus e não tinham vergonha? Agora estão experimentando uma nudez mais profunda, uma nudez de vergonha, de erro, de engano, que fizeram diante de Deus, né? E agora estão experimentando o medo e a vergonha que traz o pecado, a desobediência, a desconsideração aos princípios de Deus, dizendo, não, acho que a serpente está certa, não é bem assim que Deus disse, eu acho que eu posso fazer da minha maneira, do meu modo, que tudo vai dar certo no final. E aí verso 8, quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles estavam ainda casados, mas Deus não fazia mais parte desse relacionamento, porque eles romperam o relacionamento com Deus. Quando Deus vinha todos os dias conversar com eles, agora eles se escondem da presença de Deus, simbolizando o rompimento do relacionamento. Ainda casados, mas rompidos com Deus. Você acha que isso vai dar certo? Certamente não vai dar certo. E ali, a serpente que promoveu toda essa confusão, continua promovendo a mesma confusão nos dias de hoje. Nos casamentos atuais, a serpente continua com as mesmas estratégias, mostrando um fruto, mostrando as coisas de outra forma, de outra maneira, dizendo não é bem isso que Deus falou, interpretando a Bíblia diferente, não é? Trazendo uma nova visão, né? Instigando, instruindo, e daqui a pouco um está contra o outro. E o que acontece é assim, quando as coisas vão mal, agora um se volta contra o outro. E no verso 11 a Bíblia diz então que Deus pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher
A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão agora joga a culpa na mulher. Deus então pergunta à mulher, que é isso que fizeste? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Ela vai e bota a culpa na serpente e fica esse jogada de culpa um para o outro, para a serpente, para quem mais tiver, e também culpam a Deus, porque Adão diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Se eu tivesse dado uma mulher melhor, isso não tinha acontecido. Não é assim? E nas entrelinhas tem essa culpa que a gente atribui a Deus. Irmãos, o filme é o mesmo. Na maioria dos casamentos que hoje terminam, esse filme se repete, com outros personagens, talvez, com histórias um pouquinho diferentes, mas com os princípios que obedecem aos que estão aqui estabelecidos. O diabo vem trazendo a sedução, um cai, o outro cai, um leva o outro, daqui a pouco um culpa o outro, um está jogando a culpa no outro e isso vai até o final. E ao invés de se reconhecerem, ao invés de reconhecerem os erros, o que Adão e Eva fizeram foi culpar um ao outro e ambos a Deus. E se um casamento enfrenta um ataque do diabo, a melhor maneira da gente lutar contra isso é reconhecer os próprios erros. E é isso normalmente a última coisa que acontece quando eu atendo casais. É muito comum acontecer de cada um chegar com um rosário de queixas contra o outro, colocando a culpa de tudo que está acontecendo no outro. E são ambos culpados, sim, mas a solução não é apontar o erro do outro. A solução é reconhecer os próprios erros e mudar a si mesmo para que o princípio continue inviolável, para que a aliança continue inquebrável. Cristo é a solução para uma só carne e para a aliança. Nós temos Jesus que transforma o nosso coração e transforma o nosso entendimento. E eu termino dando para você o texto completo que a gente leu, só um pedacinho, em Mateus 19. Palavras de Jesus que fiquem no nosso coração, não para nos dar medo, mas para nos dar responsabilidade. Mateus 19, do 3 ao 9, diz: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, não são mais dois, porém uma só carne? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Tem sempre um jeitinho. Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Palavras do Senhor Jesus a respeito de casamento, de divórcio, de todas essas coisas. A solução: obedeça a Deus. Leve a palavra de Deus a sério. Aplique esses princípios na sua vida. Não ouça a serpente que diz, não é bem assim, não é bem desse jeito. A outra solução, a outra alternativa, não há. A alternativa é obedecer, ouvir e obedecer. Casa na rocha, vem tempestade, ela não cai. Tem problema, tem luta, como todo mundo tem, todo casamento tem luta. Mas fica firme até o fim, até que a morte se separe. Aliança, uma só carne. Guarda isso, amém? Vamos orar? Pai, eu quero te pedir essa noite, Deus, que a tua palavra, que foi aqui apenas compartilhada, possa ter falado ao coração dos meus irmãos, trazendo para nós, não o medo, Senhor, mas um sentimento de responsabilidade. Nós somos adultos, Pai. Nós somos pessoas maduras. Nós não somos crianças mais que possam brincar com a Tua palavra. Que ela seja levada a sério. Que a gente se enxergue
no espelho dessa palavra, Pai, e que a gente mude o que precisa ser mudado. Como eu disse aqui no início, Senhor, não é de romantismo que a gente precisa para manter um casamento, mas é de obediência. O que a gente precisa é de consciência. E o Senhor nos deu essa consciência, Pai. Então nos ajuda agora, meu Deus, a obedecer. Ouvimos, agora somos indesculpáveis, porque até o conhecimento já nos foi dado. Que a gente agora simplesmente obedeça. Que a gente agora simplesmente faça o que tem que ser feito, com responsabilidade. E que a gente leve adiante esse princípio para que o nosso casamento seja uma bênção. Que ele não seja mantido apenas para a gente suportar o fardo de não desobedecer ao Senhor. Mas não foi isso que o Senhor estabeleceu. Ao estabelecer a aliança, uma só carne, o Senhor estabeleceu um ambiente de paz, um ambiente de alegria, de confiança, de clareza, de transparência. Uma pessoa com quem eu posso me compartilhar tudo que eu tenho. Uma pessoa que divide comigo a vida. Uma pessoa em quem eu posso confiar plenamente. Esse é o meu cônjuge. É o cônjuge que o Senhor me deu. E com ele tenho uma aliança, com ele sou uma só carne e vou até o final da minha vida. Que assim seja na vida de cada casal aqui. A vida de cada casal que vai ouvir essa palavra, Pai. Eu te peço, faz esse milagre nesse tempo tão tenebroso que nós estamos vivendo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu casamento.